Não sei por que o amor foi revelado. Não será em nossas do porão, porque igual a sorte chorarmos, a ninguém Seu Maurício, não estou Ah, conseguindo desbloquear a sua câmera. foi? Não. Alô, Ezequiel? Oi, seu Maurício. Oi, eu estou tentando clicar em cima da minha câmera e não responde. Ah, Quem sabe o senhor sai e entra novamente, então.
Você não pode iniciar seu vídeo, pois uma fita desativou seu vídeo. Alô? Aqui. Deu agora, seu Maurício. Tá. Eu peço desculpas pela minha internet aqui. Eu acabei me complicando um pouco, mas nós vamos ter uma palavra de oração e vamos pedir a Deus as suas bênçãos. Oremos. O nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez te damos graças em podermos entrar na tua santa presença. Não há, ó Deus, lugar aonde nós podemos nos refugiar nesse momento que seja tão bom e seguro quanto na tua presença para pedir a ti ajuda e bênçãos sobre esta reunião. Agradecemos a ti, ó Deus, por mais esta oportunidade que temos de pregar e ouvir a mensagem do Evangelho. Mas sabemos, ó Deus, que é do teu interesse que homens, mulheres, crianças que estejam ouvindo a tua palavra nesta noite possam verdadeiramente serem tocadas, ó Deus, pelas verdades da mensagem do Evangelho, reconhecendo os seus próprios pecados e reconhecendo, ó Deus, a bendita obra do teu amado Filho ali na cruz do Calvário. Pedimos as tuas bênçãos. Agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor dá. O Senhor bem sabe a nossa total dependência de ti numa reunião como esta. Sentimos, ó Deus, tanta fraqueza, tanta dependência de ti para anunciar verdades que podem transformar, ó Deus, e mudar o destino eterno de pessoas aqui entre nós. Por isso, rogamos a ti para que hoje seja uma oportunidade aproveitada e que destinos eternos, ó Deus, sejam realmente agora ganhos para ti, para a vida eterna contigo. Nós assim entregamos esta reunião nas tuas mãos, orando no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, queria ler um versículo no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, e nós vamos ler o versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu vou ler de novo. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E somente mais um versículo no livro de Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos ler de novo. Eu gostaria que os nossos ouvintes pudessem prestar bastante atenção na solenidade deste versículo, dessas palavras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que Deus abençoe a sua palavra aos corações de todos nós aqui hoje. Querido ouvinte, nós temos muitas coisas primeiramente, agradecer a Deus por estarmos com vida, podemos respirar e na sua graça e misericórdia
Ele tem dado ainda mais esta oportunidade de nós podermos ouvir a mensagem do Evangelho. Nos manteve vivos para que você e eu pudéssemos estar, mesmo que for numa reunião como esta, para a pregação do Evangelho. É a coisa mais preciosa que você pode ouvir num dia assim. Pois a palavra de Deus nos fala que nós temos um problema tão grave e uma necessidade tão grande. O problema que nós temos, o pecado, e a necessidade grande que nós temos, o perdão desses pecados. E Deus, na sua palavra, nos diz que Ele está estendendo as suas mãos. Ele está lançando a sua semente. Ele está demonstrando tanto amor e tanta afeição para salvar você, para alcançar a sua alma. Porque, meu amigo, os teus pecados estão te levando para uma eternidade sem volta, num lugar de sofrimentos eternos. Os teus pecados nesta vida têm te afastado de um Deus santo. Mas um Deus que, ainda no seu infinito amor, tem interesse na sua alma. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer perdoar os teus pecados. Por isso nós temos que agradecer a Ele pelo fato de que, mais uma vez, seja por uma reunião como esta, Ele está dando oportunidade para você, meu amigo, ouvir o Evangelho. Uma mensagem tão gloriosa, tão amorosa e tão poderosa que nos diz que por ela Deus tem poder para perdoar os teus pecados. Pois esta mensagem que apresenta a nossa ruína, que apresenta o nosso mal, apresenta a grande graça de Deus, que enviou a este mundo o seu amado Filho, e o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para buscar e salvar os pecadores. Veio com o propósito de dar a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos alcançar o perdão dos nossos pecados. Por isso nós temos que celebrar. Que amor de Deus para conosco. E, meu amigo, Deus te ama. Se há uma coisa que nós podemos afirmar para você já no início desta reunião, há um Deus nos altos céus que te ama, que te trouxe a um lugar como este, para que você, mais uma vez, ou pela primeira vez, tenha a oportunidade de ouvir uma mensagem que vai te orientar, que vai te esclarecer acerca do que você é. O fato de que nós somos pecadores, mas uma mensagem de esperança
pois o problema do pecado já foi resolvido. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, diz a Bíblia, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, de maneira que este mal já foi resolvido pelo Senhor Jesus Cristo. E agora, como diz o hino, o trabalho do pecador é descansar em Cristo e na obra que ele fez lá na cruz do Calvário. Nós poderíamos separar infinitos versículos que mostram o amor de Deus para conosco. João capítulo 3 fala daquele amor que Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que palavras! Poderíamos falar do amor de Deus para com criaturas como nós. Ele nos amou de uma tal maneira que deu. A Bíblia ainda nos fala que esse Deus que nos amou de uma tal maneira e deu o seu Filho unigênito, provou este amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Deus provou o seu amor para conosco. Ah, meu amigo, o pecado é tão grave, que quando Deus viu os nossos pecados sobre o seu unigênito e amado Filho, a palavra de Deus diz que ele nos amou, mas vendo os nossos pecados em Cristo, ele não poupou o seu amado Filho, mas no furor da sua ira, diz a Bíblia, ele fez cair sobre Cristo tudo aquilo que nós merecíamos. Diz a Bíblia, o castigo que nos traz a paz, castigo, estava sobre ele. E pelos seus sofrimentos fomos sarados. Meu amigo, pensa no amor de Deus, interessado na sua alma, te convidando pela mensagem do Evangelho, vinde. Vinde todos vós que estáis cansados e oprimidos pelo pecado, diz o Senhor Jesus Cristo, e eu vos aliviarei. Vinde que tudo já está preparado, diz a palavra de Deus, uma salvação pronta, uma salvação executada, totalmente acabada. Não há mais nada que precisamos ou que possamos fazer. Cristo já fez tudo por nós lá na cruz. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Que amor de Deus para conosco. Mas o versículo que nós lemos, os versículos, falam da justiça de Deus, meu amigo. Nós precisamos tocar nesse assunto. É verdade, Deus é um Deus que nos ama. É verdade que Ele está neste momento rogando a você para que você ouça e atenda a voz do Evangelho que te convida, vinde a Cristo. Vinde para Ele.
Deus está interessado e com amor te convida, querendo salvar a sua alma dos teus pecados. Ele tem perdão para te dar perdão pronto, porque há uma salvação já preparada. Mas os versículos que nós lemos fala da justiça de Deus sobre aqueles que desprezaram uma grande salvação como esta, que não atentaram e menosprezam a obra do Senhor Jesus Cristo. Que versículos solenes que nós lemos. Aqueles que não foram achados escritos, os seus nomes no livro da vida, porque eles não são escritos no livro da vida, porque desprezaram a Cristo. Não creram no Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, qual é a tua situação hoje? Você já tem recebido esse Salvador como teu Salvador pessoal? Já tem descansado na obra que o Senhor Jesus Cristo fez por você e por mim? Se você ainda não tem crido, a palavra de Deus diz: teu nome não está registrado no livro da vida do Cordeiro. Isso é muito perigoso. Porque se você partir, meu amigo, esta vida é tão frágil, tão frágil. Nós não vamos levar nada daqui deste mundo. Vai ficar tudo para trás. De repente, as coisas podem mudar para pior. Nós podemos deixar quem nós amamos, as coisas que gostamos, e enfrentaremos uma eternidade sem volta. E se você morrer nos teus pecados, o teu nome não estará e não será achado no livro da vida. E o que vai acontecer depois? Estes que não têm o nome escrito no livro da vida, diz a Bíblia, serão lançados para dentro do lago de fogo, sem piedade, sem cuidado. Deus os lançará. Primeiro versículo que nós lemos. E estes, falando dos pecadores que não creram no Senhor Jesus Cristo, estes, que dureza, irão para os tormentos eternos. Você sabe o que significa? Tormentos eternos. Sofrimentos, angústias, ranger de dente, choro, grande lamentação e espanto, aonde Deus se apresentará naquele lugar com mão pesada, não como Salvador amoroso, mas como juiz impiedoso para castigar os pecadores que morreram nos seus pecados. E serão lançados nos tormentos eternos. Ah, meu amigo, que Deus possa te ajudar. Naquele primeiro versículo nós lemos um contraste. Estes para os tormentos eternos, mas os justos, aqueles que creram em Cristo, nós gostaríamos tanto que o Espírito Santo pudesse tocar você para te despertar em relação à gravidade dos teus pecados perante Deus.
para que você pudesse sentir o peso dos teus pecados e Cristo pudesse se revelar para você ainda hoje, mesmo agora, como Salvador. Mas se tu desprezares, a palavra de Deus diz, ele se revelará na eternidade como juiz e lançará os ímpios e os que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados para os tormentos eternos, mas os justos, porém os justos, aqueles que creram, que diferença? Entrarão na vida eterna. Que destinos diferentes. Eu gostaria de encerrar. Eu estava lembrando esses dias, estamos em viagem aqui em São Paulo, e nós estamos em Pirassununga, no interior de São Paulo. Tem uma igreja local aqui. Temos um cemitério aqui na cidade. E dentro desse cemitério tem um lugar muito especial para mim. Os meus pais foram sepultados ali. E há quase 2 anos atrás, a minha irmã mais nova também foi sepultada lá. É um lugar muito especial. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, aquele será um lugar aonde a minha família e todos os salvos que foram sepultados ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, que cremos em Cristo, seremos transformados. Oh, que dia! Que dia! Meu amigo, você está pronto? Quando meu pai era vivo, íamos para Descalvado com um casal de irmãos muito precioso, seu Levi e Dona Elzi, a quem nós amamos muito. Eu era muito criança ainda. E quando você chega na cidade de Descalvado, bem do lado esquerdo, na entrada da cidade, tem um cemitério. Eu lembro do meu pai apontando para aquele lugar, nunca mais eu esqueci. E ele dizia, ali todos são iguais. Todos são iguais. Não há rico, não há pobre, são todos iguais. Há uma igreja local em Descalvado e alguns irmãos desta igreja que faleceram, inclusive nosso irmão, seu Ronaldo Otterson, foram sepultados nesse cemitério. E quando eu passo por esse lugar e olho aquele cemitério, lembro das palavras do meu pai. Ali todos são iguais. Estão viraram pó. Mas a pessoa de verdade, eles não estão ali mais. As suas almas já foram para a eternidade. E pensando naqueles irmãos salvos, e pensando naqueles ímpios, poderia dizer de uma maneira diferente do que meu pai dizia. Lá, eles não são iguais. São bem diferentes. Os justos, na vida eterna,
e os ímpios nos tormentos eternos. Meu amigo, que Deus te abençoe por esta palavra. Amém.